Olá, vamos falar da planilha de análise de operações de empréstimo. Através dela, você consegue montar todo o fluxo financeiro da operação de financiamento de forma automática e saber o saldo devedor em cada data de vencimento das parcelas. Também interessante é que você fica sabendo o valor financiado, informando o valor da parcela e a taxa de juros. Ou fica sabendo a taxa de juros, informando o valor do principal e da parcela mensal. Da mesma forma, pode ficar sabendo o valor da parcela ao informar o valor do principal e da taxa de juros. Ou seja, são três incógnitas aí que você pode trabalhar e descobrir pelo cálculo automático. Outra coisa surpreendente é que você consegue obter o custo efetivo da operação, que considera o peso do IOF e das despesas indiretas, tipo taxa de abertura de crédito, despesas com avaliação de imóveis, que vai ser usado para garantia e tal. Tudo isso de forma muito simples. Vamos mostrar pelo passo a passo. Bom, então vamos começar falando sobre esses três campos: contrato, origem e tomador. Olha, eles não são de preenchimento obrigatório. Vou deixar eles assim em branco então. E aqui embaixo, estes em azul degradê mais escuros, esses sim são de preenchimento obrigatório, tá? E todos eles têm um comentário, como nesse primeiro aqui que fala data em que começa a cobrança dos juros, referente à data do crédito. Então vamos colocar aqui uma data, digamos 15 de janeiro de 2019. Dia de vencimento. Essa é uma informação importante, né? E que pode trazer alguma estranheza aí, mas significa o seguinte, olha, apesar da operação ter sido iniciada no dia 15, ou seja, os juros começarem a contar a partir de 15 de janeiro, digamos que o primeiro vencimento programado seja no dia 20 de fevereiro, depois 20 de março, depois tal. Bom, se você prevê dessa forma, então você tem que colocar o dia 20 como data de dia de vencimento, ok? Então vamos pôr dia 20 aqui. Digamos que no dia 20 de fevereiro caia num domingo. Então vamos colocar aqui o primeiro dia útil seguinte. Vou pôr aqui 21 de fevereiro de 2019. Vocês vão perceber a seguir que todos os meses aqui vão estar no dia 20 ou dia 21, tal, se cair num final de semana ou num feriado, tal. Daí a importância dessa data, ou seja, não vai ser 30 dias após o dia 15, nem 30 dias após o dia 21. Vai ser sempre no dia 20 do mês seguinte, tá bom? Essa é a referência. É assim que os bancos trabalham, tá? A maioria, pelo menos. Último dia é uma fórmula, né? Que vai trazer aqui o último vencimento da operação. Meses de carência. Está escrito aí, prazo em meses em que não haverá pagamento de principal, amortizações. A opção com pagamento juros serve para definir se será ou não cobrado juros no período de carência. Então, se tiver aqui selecionado, significa que no período da carência informada será pago juros. E se não estiver informado, não será pago juros e nem principal, em função da carência. Então vamos pôr aqui uma carência de 6 meses. Depois a gente mexe e vê o efeito disso na operação, né? Quantidade de parcela. Prazo em meses em que o principal será amortizado. Digamos 24 meses. 30 meses, prazo da operação, é simplesmente a soma dos meses de carência mais a quantidade de parcelas. 30 meses. Digamos que você saiba o valor financiado, e vamos aí supor, vou chutar aqui, 1 milhão. E que você saiba que os juros é de 1,75%. Se você clicar aqui agora, nesse C de cálculo, ele vai calcular o valor da parcela. Então, para essa situação, 6 meses de carência, 24 meses, 1 milhão, taxa de juros a 1,75% ao mês, esta aqui é o valor da parcela e ele já montou aqui embaixo todo o fluxo financeiro para essa operação até zerar. Então você tem toda a informação. Você tem o saldo devedor em cada momento da operação. Então você vê que no dia 22 de julho de 2019 o saldo devedor é 1.114.000 e tal. E assim sucessivamente. Ok? Também é possível, digamos o seguinte, olha, vou apagar aqui.
vou apagar aqui. Você sabe que é 1 milhão e sabe o valor da parcela, digamos 55 mil. Pô, eu preciso descobrir os juros. Também clica aqui, pronto. Ele já calculou os juros. Ó, para esta situação, para este cenário. É a mesma coisa, ó, digamos então que aqui eu vou apagar aqui. Ó, eu tenho 55 mil. E eu preciso saber qual é o principal para essa situação. Vou pagar 24 parcelas de 55 mil com essa taxa. Qual é o valor do principal? Olha lá, 1 milhão. Então, ele te descobre, né? Usa isso aqui como incógnitas, né? Ok? Então, bem interessante, né? Percebam que, olha, na questão da parcela aqui, eu tenho 6 meses de carência, conforme está indicado aqui. Agora, se você vier e trocar aqui para 0, o que aconteceu? Clique em um dos botões C para que o cálculo seja executado. Porque ele não faz automaticamente. Mudou o cenário, agora nós estamos dentro de uma outra situação. Então você escolhe o que você quer ajustar, ou o valor do financiamento, ou o valor da parcela, ou os juros, tá bom? Vamos atualizar o valor da parcela. Pronto, para esta situação aqui em que não há carência, o valor da parcela diminuiu. Claro, porque está pagando desde do primeiro mês, né? Do mês subsequente. Bom, também há a opção de, digamos, voltando com 6 meses, e ocorrer pagamento de juros durante a carência. Olha lá, agora sim, quando clicou aqui, ele foi capaz de atualizar sozinho. Senão, estaria uma tarja vermelha aqui de novo, dizendo que tinha alguma coisa errada com o cálculo. E por que ele diz que está errado? É quando aqui não zera. Ou aqui em cima, mesma coisa, tá? Então vamos alterar alguma coisa aqui. Vamos pôr aqui 51 mil. Pronto, ele está dizendo que está errado. Porque ó, não zerou aqui embaixo. Tá bom? Então vamos clicar na taxa. Agora, olha lá, ele já descobriu que a taxa para este novo cenário de parcela no valor de 51 mil reais traz um juro de 1,6622% ao mês, tá? Ou 21,8744% ao ano, ou 0,05497% ao dia, tá bom? Perceba que as datas de vencimento das parcelas já estão preenchidas, né? E nem sempre cai no dia 20. Por quê? Porque o sistema aqui já está programado para que, se cair no sábado e no domingo, ele já transfere para a segunda. Se a segunda for dia útil, se não, vai para a terça. Se cair um feriado durante a semana, ele já carrega para o dia útil seguinte, automaticamente, né? E essa questão de feriado, está aqui. Tem uma tabela só para você indicar os feriados e, mantendo isso daqui, essa tabela atualizada, automaticamente você não vai ter que se preocupar com o preenchimento das datas de vencimento. O sistema faz isso sozinho. E ele ainda te dá a condição de ajustar. Digamos que você esteja não fazendo uma previsão aí, uma projeção de talvez buscar uma operação, buscar um empréstimo, mas você está conferindo uma operação que você acabou de realizar. E aí você vai lá e veja que uma das datas não coincide com aquilo que foi informado pelo banco. Bom, você tem a opção de vir aqui e falar assim, não foi dia 21 de junho, o banco considerou dia 22. Então você põe um aqui e ele vai somar, tá bom? E se ele tiver alguma interferência no cálculo, vai acusar aqui em cima. Vamos pôr mais um dia aqui embaixo. Ó. Olha lá, agora interferiu, tá vendo? Então nesse caso, o que você teria que fazer? Clicar aqui e ele vai te recalcular o valor, tá bom? Mas vamos deixar aqui limpo e clicar novamente. Pronto, voltou à situação anterior. Há 2 métodos de cálculo para esta operação. Um pela tabela Price, que é o que foi utilizado até agora. Por este método, tabela Price, o valor da parcela é igual para todos os meses. Ó. Então, todo mês, 51 mil reais, até que zere. Okay? Ou seja, ele pega e distribui proporcionalmente os juros e o principal, de tal forma que encontra um valor único para cada mês. Então você já fica sabendo antecipadamente, 51 mil por mês que eu vou pagar. Ok? Isso é tabela Price. O outro, tá aqui, é o saque.
E o SAC, Sistema de Amortização Constante, significa que você vai pegar o valor do principal, né, e vai dividir pelo número de parcelas. E o que vai alternar é os juros. Aqui está indicando um erro, né, porque a gente tem que ajustar agora a parcela. Vou clicar aqui, olha lá, ele achou. Então ele achou que o valor do principal, ó, 1 milhão dividido por 24, dá 41.666,67 centavos. É uma dízima, mas que soma 1 milhão. E vai zerar também o fluxo. Reparem que aqui tem uma situação, que depois do mês de carência, ó, você começa amortizando 57, aí 58, 57, e aí vai caindo. Olha lá. Ok? Mas são parcelas irregulares. O que é regular é o valor do principal que está sendo amortizado. Tá bom? Essa é a diferença fundamental entre tabela price e SAC. E aqui as duas formas de cálculo, né? Aqui temos TIR do fluxo financeiro abaixo. TIR igual a taxa interna de retorno. Vejo que o resultado foi 1,7041. Como é que isso foi calculado? Foi montado um fluxo de caixa em que se considerou uma entrada de 1 milhão no momento zero e essas amortizações. E em cima desse fluxo de caixa, né, utilizou-se a função TIR do Excel e chegou a este resultado. Então é só uma taxa aí de referência, tá? Então é uma informação adicional. Mas vejam que a taxa real para esta operação foi 1,6622% ao mês, porque levou em consideração as datas reais de ocorrência, tá bom? Só isso. E agora vamos para o custo real da operação. Você pode ir por aqui ou também por esta flecha. Olha lá, já abriu a outra aba e começamos pela taxa de abertura de crédito. Digamos que você tenha gasto R$ 1.500 pela TAC, taxa de abertura de crédito. E para a preparação dos documentos com certidões negativas, tal, tenha gasto R$ 5.000. E gastou aí, digamos que tenha utilizado um imóvel como garantia, e ele então, claro, tem que ser avaliado. E essa avaliação, adivinha, é um custo do tomador. E tenha gasto aí R$ 3.500. Olha lá, total de gastos, que a gente chama aqui de despesas correlatas, R$ 10.000. Além desses gastos, você ainda tem o IOF, tá certo? Então, somando com o IOF, dá R$ 28.025,29. Então, percebam que aquilo que você de fato recebeu, o crédito efetivo, não foi de 1 milhão, mas sim de R$ 971.974,71. E é esse o valor que você deve analisar como entrada para essa análise de fluxo de caixa. E depois ver quais foram os pagamentos realizados e ver qual é o custo efetivo da operação. Então, considerando 971 mil, ao invés de 1,6622% de custo mensal, que é a taxa pura, vamos dizer assim, na verdade foi de 1,8890% ao mês, considerando o IOF. E é esse o custo que você tem que considerar na hora de comparar, por exemplo, com outras operações que poderiam estar resolvendo o seu problema, como a venda de um maquinário e tal. Então, esta ferramenta de análise de operações de empréstimo serve exatamente para te mostrar o custo real da operação. Claro, tem todas essas outras vantagens, né? Ela te expõe muito claramente todo o fluxo da operação, tem as fórmulas expostas, então você pode ver como é que foi calculado, tem o lado didático da coisa, mas o fundamental aqui é exatamente mostrar qual é o custo real da operação, tá certo? Também tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, te mostra como o IOF é calculado, ok? Então, como se chegou nesses 14 mil, nesses 3.800? E é uma regra que muita gente tem dúvida, como é que calcula o IOF? Aqui, olhando aqui, você vai entender exatamente como que o IOF é calculado. E aqui embaixo, nós temos uma forma de você descobrir rapidamente, né, o vencimento e o saldo devedor num determinado momento, mas sendo considerado pelo número da parcela. Então, por exemplo, se você quiser saber qual é o vencimento e o saldo devedor na 10ª parcela, está lá. Então, se
você tem uma previsão de que fala assim, não, quando chegar na 10ª parcela eu quero quitar o contrato, então você vai ter que pagar R$ 583.333,34. Vamos ver aqui, ó. Então procura aqui 10ª parcela, está aqui, valor 583 mil e a data desse vencimento de parcela, está aqui, tá bom? Então isso aqui é feito mais para quando o contrato é de longo prazo e você não tem que ficar correndo aqui, você usa esse daqui como um facilitador, né? Para ganhar tempo. Bom, outra coisa interessante é que você pode desproteger a planilha apenas clicando ali, né, na revisão, desproteger, porque não tem senha de proteção. O que permite, obviamente, que você faça qualquer inclusão. Então, se você quer ocupar esse espaço aqui para preencher com alguma informação que seja útil para você, está disponível. Ou seja, não é uma planilha fechada, ela é totalmente aberta. Você faz com ela o que você quiser, tá bom? Mesma coisa em cálculos. Ó. Vem aqui, pronto, está desprotegida. E faz o que você quiser. Né? Então você pode usar todos os elementos, cálculos, métodos que estão aqui e implementar algumas coisas que sejam importantes para o seu dia a dia. Então. É isso.